Opa, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão, mas não sobre ele em si. Nós vamos tentar responder uma pergunta que eu me fiz um dia desses. Salomão realmente foi um homem tão sábio? Porque todos nós sabemos que Salomão ele realmente foi um homem sábio, um homem que demonstrou atos de sabedoria muitas vezes, e as pessoas tinham Salomão como um sábio realmente extraordinário. Mas ao decorrer da sua vida, Salomão não agiu com toda a sua sabedoria. Ele acabou se corrompendo e acabou errando perante Deus. E isso me gerou um questionamento. Será que Salomão realmente foi um homem sábio? Então, à luz da Bíblia Sagrada, hoje eu vou tentar responder isso, a essa pergunta que eu me fiz, se realmente Salomão foi um homem sábio. Então, senta aí na cadeira e bora começar. A sabedoria, segundo a Bíblia, é basicamente entender a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Ela começa com o temor a Deus, como está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é reconhecer quem Deus é e se submeter à sua autoridade. A sabedoria na Bíblia não é só o conhecimento, mas também é a prática. A gente aprende a viver de maneira justa e tomar decisões que agradam a Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 13 até o 15, por exemplo, é dito que a sabedoria é mais preciosa que ouro e prata, o que mostra o quanto ela é valiosa. E o mais legal é que a sabedoria vem de Deus e é Ele que nos dá essa sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então a sabedoria é um presente que devemos buscar e aplicar em nossa vida diária, sempre em conformidade com os ensinamentos de Deus. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Betseba. Ele subiu ao trono após a morte do seu pai Davi e foi o próprio Deus que escolheu Salomão para continuar o reinado de Israel. A Bíblia nos diz em 1 Reis, no seu capítulo 2, no seu versículo 12, assim Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado se firmou grandemente. Salomão recebeu a responsabilidade de governar um reino grande e próspero. O seu nome ficou marcado pela sabedoria, riqueza e poder. A sabedoria de Salomão não foi algo que ele conseguiu de forma natural ou algo que ele adquiriu ao longo do tempo. Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 até o 9, vemos que Deus lhe deu uma oportunidade única. Em um sonho, Deus pergunta o que Salomão gostaria de pedir. E Salomão, em vez de pedir riquezas ou uma vida longa, ele pede sabedoria para governar o povo de Deus e governar com justiça. Ele diz: Dai-me, pois, um coração sábio e entendido, para que eu possa governar esse povo. Em 1 Reis 3, versículo 9. E em resposta ao seu pedido, Deus concede a Salomão uma sabedoria sem igual. E em 1 Reis, ainda no capítulo 3, no seu versículo 12, ele diz: Eis que faço conforme as tuas palavras, eis que te dou um coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve o teu igual, nem depois de ti haverá. A sabedoria de Salomão, portanto, ela foi um presente direto de Deus. Quem aqui não queria ter essa oportunidade, não é mesmo? Salomão também deixou um legado escrito que é fundamental para a nossa compreensão da sabedoria bíblica. Ele escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios é uma coleção de sabedorias práticas para a vida diária e para viver com Deus. Eclesiastes reflete sobre o significado da vida e a vaidade das coisas terrenas. Quem aqui não lembra? Vaidade, tudo é vaidade. E também Cantares, que é uma poesia sobre o amor, que também pode ser vista como uma alegoria sobre o relacionamento entre Deus e o seu povo. Mas eu prefiro acreditar que é do homem para com a mulher. E em Provérbios, capítulo 1, no seu versículo 7, ele começa com uma frase fundamental: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos mostra que toda sabedoria verdadeira vem de Deus, e se a gente não tiver temor em Deus, a gente não tem sabedoria.
Um dos maiores exemplos da sabedoria de Salomão está registrado em 1 Reis, no seu capítulo 3, no seu versículo 16 até o 28, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, onde duas mulheres vêm até ele, cada uma dizendo se é a suposta mãe do bebê. Salomão, em sua sabedoria, propõe cortar a criança ao meio e dar a metade para cada uma. A verdadeira mãe, em desespero, pede para dar o bebê a outra mulher, para que ele não morra. Salomão então revela quem é a verdadeira mãe e todos em Israel ficam admirados com sua sabedoria. A Bíblia nos diz em 1 Reis, no seu capítulo 3, no seu versículo 28, e todo Israel ouviu falar do julgamento que o rei havia dado e temeram ao rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para administrar a justiça. E agora chegamos no ponto que me fez gravar esse vídeo e levantar um questionamento. Apesar de sua sabedoria, Salomão cometeu grandes erros, especialmente ao se desviar dos mandamentos de Deus. A Bíblia nos conta que Salomão teve muitas esposas, muitas delas estrangeiras, o que foi contra a orientação de Deus. Em 1 Reis, no seu capítulo 11, no seu versículo 1 até o 2, lemos: Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas, das nações de que o Senhor tinha dito ao filho de Israel: não entrais em concubinato com elas, nem ela com vós, porque com certeza elas inclinarão o vosso coração para os seus deuses. Salomão não obedeceu a isso e seu coração se desviou de Deus. Esse foi um erro gravíssimo, porque essas mulheres influenciaram Salomão a adorar a outros deuses, fazendo Salomão cair no pecado da idolatria. Em 1 Reis, no seu capítulo 11, no seu versículo 4, diz: porque na velhice de Salomão, suas mulheres o inclinaram a seguir outros deuses. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o de seu pai Davi. O que começou com sabedoria, infelizmente terminou em infidelidade com Deus. Mas então, Salomão realmente foi um homem sábio? A Bíblia nos mostra que ele foi um homem de sabedoria única, concedida diretamente por Deus. No entanto, como todos nós, ele também foi falho, e a sua sabedoria não o impediu de cometer erros graves, especialmente ao se desviar dos mandamentos de Deus. Sua vida é um lembrete de que, por mais sábios que sejamos, sempre precisamos permanecer fiéis a Deus e em constante vigilância contra as tentações que nos afastam dele. Salomão, ele foi, sem dúvida alguma, um dos maiores homens e mais sábios que já viveram aqui na Terra. Mas a sua história também nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em ser apenas sábio, está em seguir a Deus e viver segundo os seus ensinamentos. Se quisermos viver com sabedoria, devemos buscar o temor do Senhor, como ele fez no início de sua jornada, mas infelizmente esqueceu disso ao decorrer dela. Que possamos aprender com os acertos e também aprender com os erros de Salomão, porque por mais que ele foi um homem sábio, isso não impediu que ele viesse estar errando e pecando perante Deus. Então, não importa o quão sábio, o quão inteligente, o quão conhecedor da palavra eu seja ou você seja, todos nós somos humanos e estamos propícios a cair no pecado. E isso não é uma apologia ao pecado. Isso significa que, se nós reconhecemos a nossa natureza e sabemos que nós somos caídos, falhos, errantes, pobres e miseráveis, nós temos que renunciar à nossa natureza. Nós temos que lutar contra ela, porque isso não é algo bom. Isso é algo que nos destrói por dentro e por fora. E por mais que a gente seja sábio, não vai impedir com que nós venhamos cair no pecado. O que nós devemos fazer é o seguinte: é juntar a sabedoria com o temor a Deus, com a vigilância, com a oração, com o jejum e com a meditação da palavra. Porque assim estaremos firmes no propósito em que Deus determinou para a nossa vida. Que possamos aprender com os erros e acertos de Salomão. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.